É isso aí, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal. Que quem vos fala é o presbítero Walter Araújo e é um prazer estar aqui falando com você hoje da palavra do Senhor. Esse canal tem o propósito de levar as boas novas do Senhor. E hoje, nessa oportunidade, eu quero estar lendo com você aqui o livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1 e 2, e vamos estar meditando naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa oportunidade. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Moisés, estando apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Amém, meu? Até aqui. Quero eu aqui entender juntamente contigo essa história de Moisés, a história que Deus chama Moisés para uma grande obra, para um grande propósito. Aqui conta a história, o momento onde Deus ele chama Moisés, ele concretiza o seu chamado na vida de Moisés. Quando Moisés ele está apacentando aqui as ovelhas do seu sogro, e ele chega a este lugar, um pouco distante, ao pé do monte Horebe, o monte de Deus. Quando ele olha, ele vê uma sarça ardendo em fogo e não se consumia. E Deus se manifesta ali naquele lugar. E Deus fala com Moisés. Deus diz a ele que estava contemplando o clamor, a dor, o sofrimento dos seus filhos que estava sendo escravizado ali no Egito. Então Deus convoca Moisés para ser um libertador, para uma grande obra de Deus ser executada ali na terra do Egito, retirando aquele povo que estava sendo massacrado, escravizado pelo faraó, pelos egípcios. E é claro, o propósito de Deus para a vida do ser humano não é sofrimento. O propósito de Deus para a vida do ser humano não é viver sendo massacrado, mas Deus ele tem o melhor para o seu povo, para os seus filhos. É claro que o povo havia se afastado de Deus, havia desobedecido a Deus, tinha se misturado ali no meio da idolatria, e é algo que Deus abomina. Então eu vejo agora que quando eles se lembram de Deus, eles começam a clamar. De repente começaram a clamar ao Senhor por causa da dor, do sofrimento que era muito grande, da escassez. Então agora, quando eles clamam a Deus, Deus agora atende o seu clamor. A Bíblia diz, ou o próprio Deus disse a Moisés, que o seu clamor, o clamor do seu povo, tinha chegado até o céu. Olha para você ver como é interessante e como nós devemos acreditar na oração, que Deus sempre está atento a ouvir a nossa oração. Mas eu quero trazer aqui nesse tema, para que você entenda que o chamado de Moisés, ele não começou aqui. A obra de Deus na vida de Moisés não começou nesse momento onde Deus se manifesta a ele. Não, o chamado, o propósito de Deus, o cuidado de Deus na vida de Moisés começou bem antes, quando ele era ainda uma criança, quando Moisés era bem novinho, bem pequenininho. A Bíblia diz que naquela época, o faraó ali do Egito, ele colocou uma ordem, um decreto, que ele queria eliminar todos os bebês homens que houvesse de nascer naqueles dias. E Moisés havia nascido, e nesse momento começaram-se a perseguir essas crianças. Mas eu vejo aqui que o cuidado de Deus pela vida de Moisés era muito grande, porque já esse projeto de que Moisés seria um libertador dos hebreus já estava no coração de Deus. Mesmo que Moisés ainda não
pudesse ao menos imaginar, Deus já tinha um projeto traçado ali no céu para a vida de Moisés, para que fosse um libertador. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que a maioria das vezes nós não sabemos o propósito que Deus tem na nossa vida. Quanto tempo você vem vagando, você vem andando, vem sendo humilhado, massacrado por esse mundo, pelas pessoas, e sofre, e vem sofrendo, e decepcionando. Sabe o que eu quero que você entenda? Que você tem que se descobrir diante de Deus. Você tem que se dar a oportunidade de Deus se manifestar na tua vida, para que você venha descobrir qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, ou qual é o propósito de Deus na tua vida, que eu tenho toda certeza do que eu estou te falando, que Deus ele tem um propósito a ser desenvolvido na tua vida, mas que você ainda, quem sabe, não está sabendo qual será o seu chamado, o seu propósito. Vemos aqui que Deus começou a cuidar de Moisés ainda criança. E quando veio essa ordem para matar os meninos, Deus colocou no coração da sua mãe, de uma forma sobrenatural, que aquele menino não podia morrer. Esse menino não podia morrer. O que acontece? Muitos meninos foram mortos naquela época. Muitos bebês, muitas crianças. Mas Moisés, Deus, ele tratou de uma forma diferente. Olha para você ver, foi num modo tão espetacular, tão lindo, que chegou um ponto que o menino estava crescendo, não tinha mais como esconder ele na casa da sua mãe, e sua mãe então vai lá e fabrica ali um cesto e betuma ali para que não entrasse água, coloca o menino naquele cesto, fez como se fosse um barquinho ali, coloca o menino nas águas, mas com a fé, com a confiança que Deus iria agir. E a história conta que quando aquele menino foi colocado nas águas, o rio foi levando ele, mas a sua irmã, ela foi acompanhando ele de longe para ver aonde ia parar aquele cesto. E a Bíblia diz que aquele cesto ele foi se aproximando do lugar aonde a filha de Faraó estava se banhando. E quando ela vê aquele menino, ela ouve o choro do menino, ela manda suas criadas ir lá pegar aquele cesto. E quando ela olha para o menino, Deus cria uma situação que naquele momento ela cria um amor muito grande pelo aquele menino que ela nem conhecia. E ela olha e diz assim, mas esse é um dos filhos das hebreias. Como que eu vou fazer para amamentar esse menino? Então de repente aparece agora Miriam, a irmã de Moisés, que já estava cuidando dessa situação, e diz assim, não, eu conheço alguém que pode cuidar dele, alguém que pode amamentar ele. Ela disse, então vai e chama esta pessoa. Miriam sai correndo, olha para você ver o mistério, olha para você ver como Deus é bom. Sai correndo, vai chamar Joquebede, a mãe de Moisés. E quando ela chega ali, a Bíblia Sagrada diz que a filha de Faraó disse assim, você vai cuidar desta criança, vai amamentar ele, vai cuidar dele, e eu ainda vou te pagar, você vai receber um salário para criar ele. Quando ele estiver já grandinho, aí sim, ele vai vir morar comigo aqui no palácio. Olha para você ver o quanto Deus é bom, o quanto cuidado que Deus tem, irmãos, na vida de quem Deus tem um propósito, um chamado. Aí eu quero trazer agora para a tua vida. Você lembra há quantas vezes, ou quanto tempo e quantas vezes que Deus já tratou contigo, já cuidou de você, já livrou você, já teve o cuidado? Quantas decepções, quantas angústias, quantos traumas, mas hoje Deus te trouxe aqui para você estar ouvindo esta palavra, para dizer que Ele tem um propósito na tua vida. Quem sabe até o momento, até hoje, quem sabe você não sabia que Deus tinha um chamado na tua vida, um propósito, mas Deus me colocou aqui e te colocou aí deste lado para você estar ouvindo, para me esclarecer para você de uma vez por toda, tirar todas as dúvidas,
que o tratado, o cuidado que Deus sempre teve por você e você nunca percebeu, foi para que hoje você viesse descobrir o propósito, o chamado que Deus tem na tua vida, que é muito maior do que você imagina. O zelo que Deus teve na tua vida até agora não foi à toa, foi por causa do chamado, foi por causa do propósito que Deus tem na tua vida. Aí, olhando aqui para a palavra do Senhor, nós vemos que agora Joquebede, ela leva o seu filho, cuida dele, e quando ele chega a uma certa idade, agora ele vai para o palácio, ele aprende os costumes daquela época, ele aprende a falar, ele é ensinado na melhor cultura. Então agora eu vejo que Moisés cresce um rapaz forte, um rapaz inteligente, ensinado, culto, porque Deus, ele prepara os seus. Deus, ele tem todo um cuidado. O cuidado de Deus é minucioso, porque Deus cuida até dos detalhes. Mas acaba numa situação que Moisés, agora vendo seus irmãos sendo castigados, sendo humilhados, Moisés, ele vai tentar defender agora um dos hebreus e acaba matando um egípcio. Moisés então encontra agora a única oportunidade de fugir dali com medo que Faraó pudesse o matar. É quando ele chega até a casa de Jetro, depois de andar muito tempo no deserto, ele encontra a casa de Jetro e ali ele casa com uma das suas filhas, e passamos ali 40 anos, aí chegou esse tempo onde nós lemos aqui que ele estava apacentando. Moisés tinha na sua mente agora, ele era simplesmente um pastor de ovelhas, estava apacentando as ovelhas do seu sogro, mas o que Deus tinha para ele era muito maior do que ele nem imaginava. Sabe o que eu quero dizer? Você, quem sabe, você está aí trabalhando num trabalho normal como qualquer outro, e de repente você não sabe quão grande é o chamado que Deus tem na tua vida. Às vezes você está retido aí neste ambiente do seu trabalho, achando que isso é o que Deus projetou para você. Não, eu quero dizer para você que Deus, ele tem coisas muito maiores para a tua vida do que você imagina. Esse tempo onde você está agora é só um tempo de aprendizado, o tempo de Deus tratar com você. Mas vai chegar um tempo que Deus vai te chamar e dizer: a partir de agora você vai andar mediante a minha voz, mediante a minha ordem. Aleluia. Olha para você ver, quando Deus fala, Deus se manifesta ali com Moisés, ele faz que Moisés entenda qual era o propósito dele na sua vida. Mesmo Moisés achando que não era capaz, que não podia, Deus, ele diz assim: eu sou contigo, eu serei com a tua boca, eu serei contigo aonde você for. Então Moisés entende o chamado de Deus e agora ele retorna para o Egito, e Deus se manifesta através da vida de Moisés. Sabe o que eu quero que você entenda? Eu quero ir até aqui para não ficar muito extenso esse vídeo, mas eu quero que você entenda o seguinte: o propósito, o chamado que Deus tem na tua vida vai se manifestar. Se até hoje você não tinha descobrido qual era o seu propósito, hoje Deus está esclarecendo para você. Se entrega a Ele, fica atento à voz de Deus, porque Deus vai falar contigo. Ou melhor dizendo ainda, Deus está falando contigo nesse momento através da sua palavra, que Deus tem algo grande para ser revelado na tua vida. Eu quero que você possa olhar para trás e ver o cuidado que Deus teve com a tua vida nesse trajeto, em cada detalhe, para que hoje você pudesse estar aqui de pé e hoje recebendo um chamado de Deus para você estar atento à voz e à orientação de Deus. Amém? Então eu gostaria que você
sem perda de tempo. Se você não vai em nenhuma igreja, ou se você está em uma igreja, mas você está desanimado, está parado, está só congregando, deixa eu te falar. Não, pare um pouquinho. Olhe, enxergue, ouça a voz de Deus. E você vai descobrir que Deus tem um chamado muito grande para a tua vida e Ele quer te usar. Ele quer te usar aqui na terra. Deus tem um propósito a desenvolver na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui fazer uma oração com você para que Deus possa abrir a sua mente. Amém? Fecha os teus olhos aonde você estiver. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, juntamente com cada um que está, Senhor, nos acompanhando nesse dia. Que o Senhor possa alcançar ele com a tua mão poderosa. Que a tua voz possa alcançar a mente e o coração deste ouvinte, Senhor, e ele possa descobrir que o Senhor teve um carinho e zelo pela sua vida. Em nome de Jesus, que ele venha descobrir qual é o propósito, o chamado do Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, que Deus te abençoe e sempre esteja aí nos acompanhando para a glória de Deus. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho e vai ser bênção de Deus na tua vida. Amém?